Bem-vindos à nossa quinta aula de filosofia política, na qual trataremos a respeito da teoria política de Thomas Hobbes. Hobbes é um importante pensador que inaugura, um dos inauguradores, melhor dizendo, da tradição inglesa de pensamento político. Para entendermos bem a respeito do que pensa Hobbes sobre política, precisamos visitar um pouco a sua filosofia de forma geral, para que então desemboquemos na sua teoria política. É importante nós entendermos que Thomas Hobbes inicia o seu pensamento a respeito da vida, a respeito do comportamento dos homens e tudo relacionado à sua visão de mundo, a partir de uma ideia que ele chama de movimento vital. Ele acredita que todo ser humano, assim como todos os animais, tem o seu movimento vital, ou seja, o seu desejo de autopreservação. O ser humano, então, luta, assim como todos os animais, para sobreviver no ambiente da sociedade, para sobreviver no seu ambiente familiar, em todos os ambientes relacionais, inclusive nos seus relacionamentos com os elementos da natureza. Então, o ser humano luta pela sua autopreservação e este movimento que faz com que ele mova-se na direção dessa autopreservação, ele chama de movimento vital. O segundo movimento, este exclusivo do ser humano, Hobbes chama de movimento voluntário. É um movimento que tem a ver com o ato volitivo do ser humano, ou seja, a sua própria vontade ou seus desejos, e ele direciona então esse desejo para a repulsa ou para a atração das coisas. O ser humano então repele determinadas coisas, tem ojeriza de determinadas coisas, ou seja, evita, tem aversão de determinadas coisas, e de outras coisas ele tem vontade de aproximação, ele tem apetite. E na comparação entre estes, digamos assim, essas pulsões, estes sentimentos que são direcionados ou a repelir determinado objeto, ou a aproximar determinado objeto, há uma reflexão, segundo ele. Ou seja, um pensamento ligado àquilo que eu repilo ou àquilo que eu atraio para mim, aquilo que eu tenho desejo ou aquilo que eu tenho repulsa. E esta reflexão que cambaleia entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu não desejo é o que ele chama da deliberação da razão. A razão, então, não é o simples movimento do pensar ou do colocar para dentro da consciência as experiências sensíveis que nós como ser humano temos, mas algo que tem a ver com já uma definição daquilo que eu repilo e daquilo que me atrai. A partir daí, então, eu tenho uma espécie de síntese e esta síntese, então, é o que vai fazer com que eu delibere, vai fazer com que eu me comporte de uma determinada maneira. E isto, para ele, é que sim, é o movimento da razão. Então a razão é esta habilidade de calcular consequências, de calcular quais seriam as repercussões da minha vontade. As repercussões de ou repelir ou atrair coisas em minha direção. Então, Hobbes, diferente da tradição platônica, diferente da tradição inclusive dos idealistas alemães, inclusive de outras, inclusive da tradição dos franceses, dos racionalistas, Hobbes então trabalha com uma ideia de que a razão não é simplesmente esse lugar mágico onde nós pensamos coisas maravilhosas, coisas ideais, mas basicamente é o lugar da síntese entre estas questões que têm a ver com as pulsões naturais do ser humano a respeito do controle destas coisas. A razão é uma espécie de gerente daquilo que seria o estado natural do ser humano. Então, pensemos que para Hobbes, o estado natural do ser humano ele não é necessariamente bom. Ele não trata o ser humano como uma pessoa controlada, muito pelo contrário. Ele acredita que o ser humano intrinsecamente é alguém passional e capaz, inclusive, de coisas horrendas, né? Então, nós temos no seu livro célebre, Leviatã, a também célebre frase: o homem é o lobo do homem. Então, para Hobbes,
o ser humano no estado natural, ou seja, que não faz uso da sua capacidade de gerência sobre os seus desejos, este homem, então, é uma espécie de predador do outro homem. Então, assim, agora, curiosamente, o Hobbes ele entende isso como uma coisa natural, ou seja, o ser humano é assim, ou seja, tendente à competitividade, é uma das coisas importantes nós pensarmos, que a tradição inglesa, a partir de Hobbes, admite o ser humano como um ser competitivo, por exemplo. Ele compreende que o ser humano, ele, por ter esses desejos, e se não estiver gerenciado por isso, a partir dessas coisas, vai naturalmente querer os melhores lugares, vai naturalmente querer o egoísmo, vai naturalmente querer passar por cima do seu semelhante em função de que ele tem um espírito predatório, né? Então o conflito para Hobbes e para a tradição inglesa entre os homens é algo absolutamente inevitável. Então mais cedo ou mais tarde as pessoas irão brigar, mais cedo ou mais tarde as pessoas definirão, ou, quer dizer, irão agir segundo seus próprios interesses, irão agir segundo a sua própria vontade. Então, o homem, por ser naturalmente competitivo, ele precisa ou se auto-administrar ou ser administrado por um fator externo. E aí entra, a gente começa a trabalhar a questão da convivência em sociedade e a perspectiva política de Hobbes, que ele acredita, então, essas relações humanas, elas precisam ser, então, abalizadas, elas precisam ser descritas de alguma maneira muito clara em estados em que essas pessoas estão, digamos assim, predispostas a entrarem num acordo porque naquele momento estão fazendo uso da sua razão e digamos assim, calculando as consequências dos seus atos. Então, no momento em que as pessoas resolvem fazer um acordo neste momento em que a razão está falando mais alto, elas precisam escrever isso de alguma maneira, elas precisam colocar isso em algum documento, para que em determinado momento que elas ficassem um pouco mais, digamos assim, predispostas, não, abertas, né, aos seus desejos, a sua condição natural, que é de competitivo, que é de predador, a pessoa não viesse a revogar, né, a voltar atrás dos acordos que teriam feito nesses momentos mais lúcidos, digamos assim. Então, o Hobbes desenvolve a ideia de que a sociedade precisaria ter contratos. As pessoas deveriam ter contratos umas com as outras, não porque elas visassem o tempo inteiro o bem comum, mas muito pelo contrário, assim como é Aristóteles, muito pelo contrário, mas porque as pessoas vão naturalmente buscar os seus próprios interesses e de alguma maneira nós temos aí algum elemento que pode diminuir esta ânsia pelo recurso predatório de todo ser humano, né? Então, assim, o único direito, então, fazendo uma síntese de tudo que nós dissemos até agora, que o ser humano poderia ter é o da autopreservação, ou seja, a preservação da vida, ela seria uma coisa fundamental, né, na perspectiva de Hobbes, porque todo ser humano quer se autopreservar, mas a justiça começa no momento em que os seres humanos fazem os contratos, ou seja, estão usando não somente o recurso da autopreservação, mas o recurso do uso da racionalidade, ou seja, do peso das consequências dos seus desejos, né? E a injustiça estaria presente no rompimento destes contratos. A partir do momento que a pessoa não está mais lúcida, está de posse dos seus desejos, agora está possuída, digamos assim, pelos seus próprios desejos, ela naturalmente vai querer defender os próprios interesses e vai na direção do que ele chama de injustiça, ou seja, de romper os acordos que fez no momento mais lúcido da sua caminhada. Então perceba que dentro da tradição inglesa parte-se do pressuposto que o ser humano tem um pecado original. É algo muito, muito próximo da tradição judaica,
que nos traz a ideia de que o ser humano, no dado momento que passou a viver independente de Deus, entende-se então como capaz de gerenciar a sua própria vida, e gerenciando a sua própria vida vai exatamente na direção de defender os seus próprios interesses, o interesse das pessoas, os interesses das pessoas mais próximas, das pessoas que estão dentro da zona de amparo relacional. Então, assim, todas essas questões partem desse princípio que, diferente da tradição alemã idealista e francesa, que vem mais de uma perspectiva platônica, leva em consideração não que o ser humano é idealizado, muito pelo contrário, mas que ele vem de um estado original deturpado, e a função então das leis, das regras, que se materializam um pouco mais especificamente no modelo contratual, são coisas para, digamos assim, reprimir um pouco este ímpeto tão voraz do desejo do ser humano de ser um predador. Então, assim, para que seja preservada digamos assim, esse regramento, seja preservado esse regramento, então o Estado precisa ser muito poderoso, porque ele é basicamente o guardião dos contratos que são feitos entre os indivíduos da sociedade. Então, assim, para que se garanta que estes acordos feitos de forma lúcida permaneçam, sejam garantidos que eles permaneçam, então é necessário um Estado muito forte, muito poderoso, daí o Leviatã. O Estado tem que ser muito forte, muito poderoso, porque ele vai garantir então o cumprimento destes contratos e a sujeição. Isso remete um pouquinho à teoria de Aristóteles de Estado. A sujeição tem que ser completa, Na verdade, melhor dizendo, o Aristóteles ele trabalha um pouco que o cidadão abre mão da sua liberdade para parte da sua liberdade ser gerenciada do Estado. O Hobbes vai um pouco mais além e acredita que a sujeição dos sujeitos ao Estado deve ser absoluta, deve ser completa, deve ser total. Então, assim, nesse sentido, se o Estado é o guardião dos contratos, ou seja, que não deixe que a minha pulsão de se tornar aquilo que, digamos assim, é o que menos se quer da sociedade, ou seja, uma sociedade de egoístas, então é preciso que eu tenha uma obediência incondicional a este poder, poder estatal. Portanto, esta é a teoria de Hobbes, que nos traz uma parte da inauguração deste pensamento inglês, diferente da tradição, e nós vemos que isso vai ter uma série de repercussões mais para frente. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Um abraço para você e até a aula 6.